Olá, sexto ano da Escola de Educação Básica Municipal, professora Elvira Sardada Silva. Aqui quem está falando é o professor Tiago Nilson da Silva, da disciplina de História. É uma videoaula para explicação do capítulo 15, que tem por título A Crise do Sistema Feudal, e do capítulo 16, A Cultura Medieval. Tanto o capítulo 15 e o capítulo 16 estão no volume 4 do LDI. É isso mesmo, LDI volume 4. Então, é uma videoaula de história para explicação do capítulo 15 e do capítulo 16. O título do capítulo 15, A Crise do Sistema Feudal. Para entender isso, às vezes é necessário você retornar no capítulo 13. Por quê? No capítulo 13 mostra a origem do sistema feudal, mostra o que fala um pouquinho dessa maneira, a forma política e econômica que predominou na Europa. Então, no capítulo 13 está falando da origem, e o capítulo 15 vai estar falando da crise, é isso mesmo. Então, sistema feudal é aquele sistema que está relacionado a feudo. Feudo é um bem, um benefício, geralmente um pedaço de terra doado a outra pessoa. E nesse período predominou três classes sociais: o clero, que são os religiosos, os nobres, que eram os detentores e os possuidores das terras, e os camponeses, né, os servos, as pessoas que trabalhavam para os nobres. Então vamos para a explicação do capítulo 15, página 26. A crise do sistema feudal. Então, esse sistema feudal, o nome do sistema que predominou na Europa, o sistema que predomina hoje no mundo é capitalismo. Naquela época era feudalismo. Durante a Idade Média, predominou na Europa Ocidental um sistema chamado feudalismo. E esse sistema vai entrar em crise. Por que vai entrar em crise, professor? Na página 27 já deixa. O primeiro fator que vai entrar em crise, vai fazer esse sistema feudal entrar em crise, é a fome. É isso mesmo. Vai crescer, aumentar o número de pessoas, vai aumentar a população da Europa Ocidental, e por isso vai entrar em várias crises de fome, também devido a problema de estiagem, né? Falta de chuva, como todos dependia da agricultura para sobreviver, não tendo o que colher, não tinham o que comer. Então, o primeiro fator que vai o sistema feudal entrar em crise é a fome. Então a fome é o primeiro fator que vai atingir, né, a Europa Ocidental durante a Idade Média. O segundo fator se chama peste. Página 30 vai estar falando um pouquinho sobre isso. A peste foi o segundo fator que fez o sistema feudal entrar em crise. Professor, peste negra, o que é isso? Essa peste, ela surgiu, ela veio lá da Ásia, veio através dos comerciantes, de mercadores, das caravanas de comerciantes até a Europa. E essa peste, ela era transmitida pelas pulgas. Essas pulgas geralmente estavam nos ratos, e esses ratos contaminavam as pessoas. Então, ela vai se alastrar na Europa, vai matar muitas pessoas, quase um terço, fala aqui, quase um terço, mais de 25 milhões de pessoas vão morrer devido a essa peste, conhecida como peste negra também, e também como peste bubônica. Aqui vai estar a imagem, olha só, os caroços que apareciam, né, que era chamado de bulbos, por isso ficou conhecido como peste bubônica. Aqui está retratando como uma pessoa ficava quando era cometido, quando contraía essa peste, né? Então aqui está mostrando os sintomas, os sinais visíveis, né? Então esses caroços que ficavam na pele dos doentes era chamado de bulbos. Então matou
milhões de pessoas na Europa. E o interessante é que tanto a fome como a peste vai ser colocado como um castigo divino. Eles vão estar entendendo como é uma punição de Deus pelos pecados da população. Então, a fome vai matar milhões de pessoas, a peste também vai matar milhões de pessoas, e eles vão atribuir isso, vão dar uma explicação religiosa, dizendo que Deus está irado com a sociedade e por isso está castigando. Isso mesmo. E o terceiro fator são as guerras e as revoltas. Então, vão estar fizeram, né, o sistema feudal entrar em crise, as guerras. Guerra dos 100 anos, que é o conflito que ocorreu entre a Inglaterra e a França. O motivo é a sucessão do trono francês, então a guerra vai durar muito tempo, por isso vai ficar conhecido como Guerra dos 100 anos, vai passar várias gerações, inclusive de reis, e essa guerra vai fazer piorar a situação das pessoas. Olha só, aqui já até considera muito bem isso. A fome, a peste e a Guerra dos 100 anos geraram um clima de insatisfação entre a população europeia, o que resultou em diversas revoltas. Isso mesmo, então, a fome, a peste e a Guerra dos 100 anos vai fazer as pessoas se revoltarem, ficarem descontentes, né? E vai surgir várias revoltas. Ó. A Grande Jaqueire, que ocorreu na França, né? O nome faz menção aos camponeses. Eles se revoltaram pela cobrança de impostos, pela situação que estavam vivendo, né? Já estavam vivendo uma situação ruim, difícil. E além disso, devido à guerra, o rei aumentava os impostos e eles acabaram tendo problema com as más colheitas e também começaram agora a realmente a fazer esse movimento conhecido como uma revolta camponesa. Isso mesmo, aconteceu na França e foi uma expressão, uma manifestação contra o aumento de impostos, a situação difícil que eles estavam vivendo, a fome, más colheitas. Outro destaque também grande revolta de camponeses que aconteceu na Inglaterra. Novamente, a questão que estavam enfrentando fome, doença, pobreza, a cobrança de impostos, e eles vão estar, os camponeses vão se revoltar contra o rei, e o rei vai acabar resistindo, vai atacar esses rebeldes e vai matar mais de 1.500 revoltosos, isso mesmo. E a grande questão está aqui, fragmentação do sistema feudal. Professor, o que é isso? Fragmentar é dividir, enfraquecer o sistema feudal. E ele vai enfraquecer porque devido à fome, à peste e às guerras, às revoltas, isso mesmo. São os fatores que fizeram a fragmentação, fizeram o sistema enfraquecer ou entrar em crise. E devido a isso, as pessoas vão para a cidade em busca de alternativa de sobrevivência, melhores condições de vida. Então, essa foi a explicação do capítulo 15. Vamos para o capítulo 16. A cultura medieval. Professor, o que é isso? Vamos entender tanto o capítulo 14 como o capítulo 13, o capítulo 12. Esses capítulos 12, 13, 14, esses capítulos do volume 4, mencionando capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, os capítulos que estão no volume 4 estão relacionados à Idade Média, é isso mesmo. Então, o período da história, Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, faz parte da Idade Antiga, conhecido como Antiguidade. E esses sobre feudalismo, crise do sistema feudal, está relacionado à Idade Média. Se está relacionado à Idade Média, nós dizemos que é medieval. Idade Antiga, Antiguidade. Idade Média, tudo que é relacionado à Idade Média, nós falamos que é medieval. E cultura. Cultura, nós estamos falando de conhecimentos, tradições. Então, os conhecimentos, as tradições,
até mesmo o conhecimento relacionado à religião, né, durante a Idade Média. Então nós vamos, nesse capítulo, estar falando um pouco sobre isso, a Idade Média, a cultura, as tradições, os conhecimentos desse período. Então, de uma maneira bem simples, vamos estar entendendo esse capítulo. Influência da Igreja Católica. Durante a Idade Média, a instituição que acabou determinando a cultura e também acabou determinando não somente na parte religiosa, mas também como na parte política, foi a Igreja Católica. Ela determinava tanto os assuntos relacionados à religião, como também na vida política, na vida social das pessoas. Então a Igreja Católica vai ser a instituição que vai ter grandes poderes. Então ela vai determinar e vai dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Aqui está falando mosteiros e bibliotecas, né, o que vai ser destacado em relação ao registro, né, os conhecimentos das obras de antiguidade que vão ser conservadas, né, e principalmente os pergaminhos. Na página 40, está falando aqui ainda sobre o ensino, na página 40 vai trazer, na página 39, a arquitetura medieval. Justamente, dois estilos vão se destacar. O estilo românico, que é aquele estilo, tem até no material de apoio românico, as paredes são grossas, a porta é estreita, poucas janelas. Por quê? Porque a construção era feita de pedra, justamente isso mesmo. Então, para suportar o peso, não poderia ter muita abertura. E o outro estilo gótico, que as paredes são finas, existem arcos e tem vitrais, muitas janelas, o que faz a catedral do estilo gótico ser iluminada dentro, e do estilo românico ela não ter muita iluminação. É isso mesmo. Está dando destaque também para os castelos, onde era a moradia, né, dos senhores. Ciência. Na ciência vai está sendo estudado o período da Idade Antiga, da Antiguidade. Então, os estudiosos da Idade Média vão estudar os escritos lá da Grécia, lá da Roma Antiga, conhecido como Antiguidade Clássica, e também vão estudar um pouco do mundo árabe. Então, vai ter essa influência no mundo medieval. A literatura vai se destacar na língua latina, isso mesmo, o latim, que foi o idioma oficial de Roma, vai ser o idioma utilizado, né? E o trovadorismo vai ser o movimento literário que vai se destacar nesse período, é isso mesmo. Eles recitavam canções, poemas, ficavam acompanhando de instrumentos. Então, principalmente, vai estar relacionado muito à questão de temas amor, aventura, a questão sobre as cantigas, e esse período que vai ficar marcado o trovadorismo. Essas canções, esses poemas acompanhados de instrumentos. E vamos ver. Aqui está o calendário, muito interessante você está verificando. E para finalizar, vai estar aqui aparecendo, né, a arquitetura medieval, né, como era construída o estilo gótico. Olha só as colunas finas, né, as paredes finas e muita abertura para as janelas, e que permitia a catedral ficar bem iluminada. Então, essa foi a videoaula para a explicação do capítulo 15, capítulo 16. Precisar de esclarecimento, mande a sua mensagem e o mais rápido possível estarei esclarecendo.